Graça e paz, amados. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã para podermos juntos dar continuidade à nossa série de estudos, a Igreja Eleita, na qual nós estamos estudando a carta aos Efésios. Eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos para que nós possamos pedir assim o auxílio do nosso Deus, para podermos não somente conhecer, mas também entender espiritualmente a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, por favor, em reverência a Deus, e vamos falar com Ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos a sua ajuda, o seu poder para a compreensão e elucidação das Escrituras, Pai. Muito obrigado pela sua presença e pela oportunidade que o Senhor nos concede. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, então agora nós vamos começar a nossa lição. Se você está com a sua apostila, nós vamos estudar a lição 8, que fala sobre a edificação, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se você está com a sua revista, nós estamos hoje, então, dia 24 de maio de 2020, vamos fazer este estudo, falar sobre essa edificação dos apóstolos e dos profetas. Tá? Então, o texto áureo que nós vamos dar continuidade está na carta aos Efésios, no capítulo 2, e nós vamos ler inicialmente o verso de número 20, que diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. Muito bem, a verdade prática, e isso nós precisamos deixar bem claro, é que Jesus Cristo é a pedra basilar, ou seja, a base da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nós vamos voltar para a carta aos Efésios e nós já lemos o versículo 20, vamos ler mais uma vez e até o versículo 22 para concluir essa leitura, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, na qual vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E ainda no capítulo 7 de Mateus, do verso 24 ao 27, que vai dizer que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Muito bem, vamos trabalhar esses dois textos inicialmente, e dando continuidade à aula que foi dada pela nossa irmã Amanda, a lição de número 7, e na lição de número 7, nós pudemos observar ali a reconciliação que nos foi proporcionada por intermédio do sacrifício vicário de Jesus. O tema era: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, nesta lição que a nossa irmã bem ministrou, nós podemos perceber que a reconciliação ela foi efetivada na cruz, ou seja, Cristo formou a igreja. Lá em 1 Coríntios 10, 32, a Bíblia fala que até então haviam duas raças povoando a terra, ou seja, os judeus e os não-judeus. Porém, a Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 32, que nós não devemos ser motivos de escândalo, nem para os judeus, nem para os gregos e nem para a igreja de Deus. Ou seja, a igreja que é formada por judeus e gentios que recebem a Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas. Então, nesse estudo, o apóstolo Paulo compara a igreja como um edifício, Jesus Cristo sendo a pedra principal onde esse edifício está sustentado. Edifício esse que vai ser então, que é de fato a morada de Deus. Vamos ter como ponto central Jesus Cristo, a pedra angular da igreja, o nosso sustentáculo.
Queridos, então gostaria que você analisasse. Nós vamos pegar agora o nosso primeiro tópico e assim dar continuidade. O ponto 1 da nossa apostila, um edifício espiritual. Então, falando sobre esse edifício espiritual, nós vamos analisar alguns pontos. No ponto 1, nós vamos ver o santuário judeu. Então, o templo em Jerusalém, ele era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. E por que o exclusivismo? Eles tinham, na verdade, queridos, a aliança de Deus. A aliança foi feita com os patriarcas, então Abraão, Isaac, Jacó. Deus chamou inicialmente Abraão para fazer uma aliança e assim formar para si um povo. E as leis, tanto civil, cerimonial quanto moral, foram dadas a Moisés. E Moisés, assim, foi o legislador do povo judeu, direcionado por Deus. E assim, tanto o tabernáculo quanto o templo de Salomão, depois a reconstrução nos dias de Zorobabel, foram feitas por intermédio do povo judeu, responsável por esta construção. Porém, a Bíblia fala que em Cristo Jesus, essa separação que havia entre o povo judeu e o povo gentil, lembre-se que as raças que povoavam a terra até Cristo Jesus eram os judeus e os não-judeus. Porém, a partir de Cristo Jesus, a Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 32, que nós não devemos ser motivos de escândalo, nem para os judeus, nem para os gregos e nem para a igreja de Deus. Então hoje nós temos 3 raças povoando a terra. Quem são? Os judeus, os não-judeus e a igreja de Deus. Porque a igreja, queridos, diferente do templo, onde havia proibições para os gentios, tanto em relação a estar como a participar também das cerimônias, então na igreja um muro de separação ele foi derribado. Em Efésios, no capítulo 2, no verso 18 e 19, vai dizer assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, agora, queridos, não há mais estrangeiro nem forasteiro. Em Cristo Jesus, tanto judeus quanto gentios, eles se tornam filhos de Deus. A Bíblia fala que ele veio para os que eram seus. Quem eram? Os judeus. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o filho de Deus pode ser judeu, pode ser gentil, mas o caminho é o mesmo. Para se tornar filho, tem que receber Jesus. E no capítulo de número 2 de Efésios ainda, no verso 22, a Bíblia fala: no qual vós também sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, diferente do templo que era feito de pedras, agora, queridos, o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus, somos nós. Nós somos a morada onde Deus habita através do seu Espírito. Então, hoje, eu e você podemos dizer que nós somos o endereço de Deus. Queridos, Deus mora, Deus habita dentro do meu coração, dentro do seu coração. O templo judaico, ele vai perder a sua relevância. Você vê nesse slide imagens daquilo que restou do templo. Porque agora um novo conceito de templo vai ser apresentado por Cristo Jesus. Sabe, no capítulo 2 do Evangelho de João, a partir do verso 19, aqueles religiosos, eles pedem um sinal para Jesus. Dá-nos um sinal que realmente és o Messias. E Jesus vai dizer o seguinte: olha, este é o sinal, derribai o templo e em 3 dias eu o restaurarei. E aí então eles falam assim: mas como pode? Esse templo foi construído durante 46 anos, como pode ele derribar e em 3 dias restaurar? Mas Jesus estava falando do templo em relação ao seu próprio corpo, falando da morte e da sua ressurreição. E os discípulos, depois que Jesus ressuscitou, eles entenderam que Jesus estava falando sobre si mesmo. Então, queridos, hoje o templo ele é humano. No tópico 2, vai dizer assim: o santuário cristão. Então, o santuário cristão ele é composto de todas as pessoas que foram compradas, que foram adquiridas por meio do sangue de Jesus.
E o ensino apostólico, ele vai lembrar aquilo que Salomão declarou. Então, Salomão, lá no capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, no verso 27, ele vai dizer assim: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até mesmo os céus dos céus, não podem contê-lo. Quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Então, o próprio Salomão, ele entendeu, ele recebeu isso através de uma palavra de sabedoria. Ele não entendia, na verdade, como Deus poderia habitar em um templo feito por mãos humanas, um Deus tão grandioso. Ele falou, nem os céus podem conter Deus. Mas o fato é que ele estava falando sobre algo que era um mistério. E os apóstolos vão testificar disso. O próprio Estevão, no capítulo 7 do livro de Atos, no verso 48, ele vai dizer: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, quando nós falamos sobre o ensino apostólico ele vem nos dando essa clareza sobre o novo templo que é o homem. Então, desta forma, tanto os crentes judeus e os gentios vão se tornar templo do Senhor. Em 1 Coríntios 3,16, Paulo ele vai afirmar: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo, nós somos uma casa espiritual. Pedro fala sobre isso. Ele diz: vós sois a casa espiritual, as pedras vivas. No capítulo 2, verso 5, ele vai dizer: como pedras vivas vocês são edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós somos a casa. Individualmente eu sou um templo, individualmente você é templo de Deus e coletivamente nós somos também o templo de Deus. Agora nós precisamos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus sendo esse templo. Lembre-se, o templo não pertence a nós mesmos, o templo não é meu, o templo não é seu, o templo é de Deus. Lá em Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus falou acerca do templo quando ele diz: Pedro, na verdade eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, a igreja é de Jesus, o templo é de Jesus. Então, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Lembre-se, a igreja, o templo é dele. Quando nós falamos ainda sobre essa construção, nós falamos anteriormente que Jesus, ele é o sustento, a pedra na qual a igreja está alicerçada. Então, este é o fundamento. Nós falamos que nós somos a casa, diferente do templo judaico, nós somos a casa espiritual, pedras vivas, mas Jesus sendo essa pedra de sustento, nós temos aqui alguns slides que mostram o que era a pedra angular. Então, nesse slide você vai perceber que a pedra angular, ela era uma pedra de ligação entre duas paredes, e muitas vezes ela servia até mesmo como alicerce. Então, na arquitetura antiga, a construção de um edifício, ela requeriria essa pedra angular, porque ela serviria de fundamento. Você tem alguns exemplos aqui ainda. Então, você vê em uma das telas aqui, você vê inclusive essa pedra angular ligando duas paredes, até no formato de cruz, porque Jesus, ele é a pedra angular que liga, que pode unir os homens, quer judeus, quer gentios, em uma mesma estrutura. Você tem uma outra imagem que mostra essa pedra angular nos arcos de passagem de um ambiente para outro. Então as pedras elas eram colocadas sem o auxílio de nenhum tipo de argamassa. Então era um trabalho totalmente artesanal. E essa pedra, ela era a ligação de uma pedra com a outra para poder manter o equilíbrio. Assim também Jesus, ele é quem mantém o nosso equilíbrio. Existem alguns testemunhos em Jerusalém que foram encontrados alguns monólitos de até 12 metros de comprimento, que serviam para quê? Para sustentar então a base de construções.
No próximo slide, nós vamos então ver e reafirmar que Jesus é a pedra angular deste novo santuário. Ele é o próprio Cristo, ou seja, o sustento de toda a obra de Deus. Cristo como a pedra principal, no tópico 4 agora, o que acontece? Ele sendo essa pedra principal, você sabia que ele foi rejeitado? A Bíblia fala em Isaías 53 que ele foi rejeitado e o mais indigno dentre os homens. E a Bíblia também, ela nos mostra que os profetas falaram acerca disso. No capítulo 12 do Evangelho de Marcos, no verso 10, vai falar sobre Cristo declarando. Ele diz assim: não leste essa escritura, ou seja, ele falando sobre as profecias, que a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça da esquina? Ou seja, ele sabia que essa profecia era declarada acerca dele e ele sabia dessa rejeição. E no Salmo 118 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Então, nós podemos ver que Jesus, ele foi rejeitado. Ele não foi aceito por uma parte daqueles que presenciaram o seu testemunho em vida aqui na terra, no tempo da sua, onde o Verbo se fez carne, no momento da sua encarnação aqui na terra. Porém, queridos, eu quero te dizer que nem por isso, por uns terem aceito ou outros não, ele deixa de ser a pedra. Nós vimos lá em Mateus capítulo 7, verso 24, que todo aquele que ouve as palavras de Cristo e as pratica é assemelhado a uma pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o que eu quero te dizer com isso? Às vezes a pessoa pergunta: pastor, será que a minha casa, a minha vida está edificada sobre a rocha? Sim ou não? Nós podemos saber se a nossa vida está edificada sobre a rocha se nós estamos de fato praticando a palavra de Cristo. Então ele é a pedra angular, mas quando eu pratico a palavra de Cristo, eu estou testificando que a minha vida está alicerçada sobre ele. Agora, se eu ouço a palavra de Deus e não a pratico, eu estou declarando, através das minhas atitudes, que a minha casa, ou seja, a minha vida, está sustentada sobre a areia. E está suscetível agora, então, a todos os intempéries, todos os problemas, e possivelmente eu não vou resistir às lutas, às dificuldades, porque, queridos, para poder resistir ao dia mau e a toda a dificuldade que a vida nos apresenta, nós precisamos estar com a nossa construção sobre a rocha. Então, sem esta base, nós não podemos prevalecer. Amém? Bom, amados, então agora vamos para o fundamento. Tópico 2, apóstolos e profetas. Tópico 2, item 1, o conceito de apóstolos. Então, o termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. A ideia que é dada a esta palavra apóstolos é de uma frota de navios, de um almirante, vindo de um lugar distante, trazendo suprimentos, trazendo tudo aquilo que é necessário. Assim eram os apóstolos, eles vinham para determinada região, trazendo todo o suprimento espiritual, toda a doutrina, todo o ensinamento, para assim poder estabelecer as igrejas que seriam agora inauguradas com a base fundamental, Jesus Cristo. Então, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Ou seja, são chamados os apóstolos do Cordeiro, ou também os apóstolos de fundamento. Dentre esses 12, nós vamos perceber que um deles se suicidou após ter traído a Jesus, Judas Iscariotes. E uma vez que agora estavam em 11, precisariam então novamente eleger uma pessoa que fosse testemunha ocular do ministério de Jesus, assim como também tivesse testemunhado a sua morte e a sua ressurreição. Sendo assim, eles vão lançar sortes entre duas pessoas. Foram escolhidos dois, que no caso era José, chamado Justo, e Matias. Dentre esses dois foi escolhido Matias, e então esse completa a lista dos 12. No capítulo 1 de Atos, verso 21 e 22, vai falar sobre esse desígnio que os apóstolos assumiram.
Então eles dizem assim: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E assim foi escolhido Matias. Porém, posteriormente, Paulo também ele vai ser chamado, e chamado diretamente por Jesus. E então ele também é chamado apóstolo. Então, como apóstolo, ele vai exercer seu ministério. E olha que lindo a humildade de Paulo quando ele fala sobre esse chamado. No capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 8 e 9, ele diz assim: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Você vê, ele era um perseguidor da igreja, mas agora ele se considera um homem que era tão obstinado, né? Perseguidor, ele mesmo, um homem religioso, agora ele se diz o menor dos apóstolos, um homem humilde e quebrantado, que foi chamado diretamente por Jesus, inclusive tendo recebido o evangelho diretamente de Cristo. Então ele se torna também um dos apóstolos, não dentre os 12, porque dentre os 12 ali já haviam fechado o número daqueles que Jesus escolheu e depois daqueles que foi escolhido dentre os dois, chamado Matias. Então ali eram os 12, são os apóstolos do Cordeiro. Paulo é chamado de apóstolo pós-ascensão, porque já foi no período em que Jesus já havia sido recebido nos céus. Então, qual era a função desses apóstolos? Então, a eles era confiado o ministério de ensinar a palavra, estabelecer igrejas, estabelecer líderes. Inclusive, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 2 ao 4, eles vão estabelecer os primeiros diáconos para que os apóstolos pudessem se dedicar à dedicação e ao ministério da palavra. Eles eram pessoas responsáveis por estabelecer não somente templos, queridos, porque o apóstolo ele não pode ser analisado pelo tanto de igrejas que ele abriu, mas pelo tanto de pessoas que de fato ele estabeleceu na fé. Então, a doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina é a palavra ensino. Então, embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que elas ocupam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Então, a doutrina que eles ensinavam, Jesus é o Senhor. Então, queridos, Paulo mesmo diz lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, que ele colocou o fundamento, que era, no caso, Jesus Cristo, a pedra principal. Mas cada pessoa que edifica, veja como edifica, porque ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto. Ele estava falando sobre a doutrina de Cristo. Então, a igreja primitiva, lá em Atos 2,42, o que a Bíblia ensina? Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, a vida da igreja era a doutrina. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. E Cristo, queridos, ele é a base. Então, aqueles homens que haviam praticado tantas e tantas heresias, religiosidades e pecados de uma forma assim, tão assim obstinada, agora eles iam servir a uma nova forma de doutrina, a doutrina do próprio Cristo. Lá em Timóteo capítulo 1, verso 3, 1 Timóteo, diz assim: como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que ensinavam outra doutrina. Então, nós temos que tomar cuidado que a doutrina de Cristo, a palavra de Cristo, ela não passa. Ela é a mesma ontem, hoje e será a mesma para sempre. Então, a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho, profecia, visão de anjos, né? O testemunho dos profetas, tópico 3. Nós vamos perceber, queridos, que a palavra grega profetes significa proclamador ou intérprete de revelação divina. O profeta era aquele que dava uma visão espiritual da vontade de Deus, via aquilo que estava oculto. Então, a fundação, nós vimos lá em Efésios 2, verso de número 20,
nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a pedra principal. Então é como se o apóstolo ele fosse um tipo do engenheiro da construção, mas o profeta é aquele que nós podemos dizer que vai fazer a sondagem do terreno, para poder informar ao engenheiro tudo aquilo que está abaixo do nível da terra que não pode ser visto. Então, o profeta ele traz uma visão espiritual para o apóstolo de que qual é a vontade de Deus para aquela determinada região. E lembrando, queridos, que quando nós falamos sobre esse trabalho do profeta, no capítulo 1, verso de número 21, eu gostaria de fazer essa leitura também, de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o testemunho dos profetas, ele está sempre alicerçado nas Escrituras. Então, ninguém pode sair falando em nome de Deus sem que esse testemunho, essa fala, esteja alicerçada pelas Escrituras. E esses profetas também não são do Velho Testamento, são os profetas do Novo Testamento. Esses que vão trabalhar na consolidação, na edificação da igreja, através do testemunho bíblico. Tá bom? Então agora vamos para o tópico de número 3, edificados para a morada de Deus. Item 1, edifício bem ajustado. Então, quando a Bíblia fala sobre um edifício bem ajustado, Deus espera, queridos, que haja um ajuste, um acordo, que haja entre nós, queridos, uma identidade como templo do Senhor mesmo. Para que isso aconteça, o apóstolo Paulo ele vai fazer menção a algumas características que nós precisamos ter. Eu gostaria de ver com vocês, pelo menos 2 textos. Colossenses 2, verso de número 2, vai dizer assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. E também, 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 10, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então, o que é uma construção bem ajustada? É nós nos apropriarmos da inteligência espiritual, queridos. Procurarmos não ficar discutindo, não ficar em separações por coisas tão tolas, mas nós precisamos nos enriquecer da plenitude de Cristo, ser cheios do Espírito Santo, procurar, conversar, se entender. É claro que nós somos pedras vivas, diferentes uns dos outros, mas nós podemos concordar em Cristo. Aliás, a Bíblia nos ensina, lá em Amós 3,3, andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Lembre-se que eu, como pedra viva, eu preciso de você. E você, como pedra viva, precisa de mim. Não pode faltar nenhuma pedra nessa construção. Então você é importante, eu sou importante, Cristo é o nosso fundamento. Nós precisamos nos lembrar do fruto do Espírito. Fruto do Espírito, queridos, fala sobre o caráter cristão. Quando nós falamos sobre o templo, que é o item 2, eu gostaria de aproveitar para falar sobre o fruto do Espírito. Porque quando se fala sobre um templo santo, como nós podemos mostrar a santidade de Deus? O templo santo no Senhor, que é composto dessas pessoas, que sou eu, que é você, pessoas que estão em fase de aperfeiçoamento, o fruto do Espírito, ele vai, através de ser cultivado, através de ser trabalhado, vai demonstrar essa santidade. Você lembra os aspectos do fruto do Espírito? A Bíblia fala que o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São as 9 características do fruto do Espírito. Então, se eu e você queremos ser um edifício bem ajustado, um edifício que está bem alicerçado no fundamento que é Cristo,
um edifício que não tem rachaduras, que não tem nenhum tipo de fissura, nós precisamos estar unidos em amor, demonstrando o fruto do Espírito. E assim as pessoas vão ver em nós a santidade. Você lembra que a palavra santo quer dizer separado para uso exclusivo de Deus. Então, quando no Antigo Testamento falava-se sobre o templo santo no Senhor, o povo judeu já se lembrava do lugar santíssimo. Porque tanto o tabernáculo quanto o templo de Salomão, eles tinham 3 compartimentos, que era o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No átrio, o povo poderia entrar, muitas pessoas poderiam ter acesso. No lugar santo, era só o sacerdote, e o sacerdote que podia transitar naquela área prestando serviço a Deus. O povo já não poderia entrar ali. Agora, no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia entrar. E mesmo assim ele fazia isso uma vez ao ano, ele poderia entrar no lugar santíssimo. E quando a Bíblia faz menção a nós como templo santo no Senhor, nós temos que tomar cuidado para que não venhamos a dar acesso, como nós somos agora o recinto santíssimo, para que qualquer pessoa possa adentrar na nossa vida e trazer qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de contaminação. Tome cuidado, não deixe que informações, mentiras do diabo venham a comprometer a santidade e a pureza desse templo. Lembre-se que você é o lugar santíssimo, você é o templo santo de Deus. Então, você precisa deixar esse lugar conservado, íntegro para a presença do Senhor. Quando nós falamos sobre a analogia paulina de templo, Paulo ele fala sobre 2 templos, o templo de Salomão e agora o templo que é a igreja. E ele diz, olha, lembre-se, vocês são o templo do Deus vivente. E isso fala sobre compromisso. Somos pedras vivas que compomos então o templo do Senhor. Pedro falou, vós sois as pedras vivas. E a pedra viva ela tem vontade. Então tome cuidado, pedrinha, para não sair do lugar onde Deus te colocou. Nós percebemos então que o resultado desta vida de santidade, do fruto do Espírito, vai fazer com que o nosso acesso a Deus seja livre de culpa, livre de embaraço, livre de condenação. Em Hebreus capítulo 4, verso 16, nos diz que nós podemos entrar com ousadia à sala do trono. E essa ousadia nos permitirá recebermos graça e misericórdia, para que nós possamos ser socorridos em tempo oportuno. No tópico número 3, nós vamos ver que a morada do Altíssimo, essa expressão morada, faz alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. No tabernáculo, queridos, lá no capítulo 25 de Êxodo, verso de número 8, o tabernáculo quer dizer lugar de habitação. Não é um lugar para passar férias, não é um lugar para fazer uma visita. Deus, ele quer vir a mim e a você e fazer morada. E lá em João 14, 23, Jesus disse que aqueles que o amam guardam os seus mandamentos. E ele e o Pai viriam e fariam nessa pessoa morada. E lembre-se que essa morada, Paulo testificou isso lá em Atos 17, 24, falando sobre essa morada. E ele diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então essa morada, quem é? Essa morada sou eu, essa morada é você. Templo santo no Senhor. Eu gostaria de concluir, então, esse estudo com você, observando o que está escrito lá na carta aos Efésios, no capítulo de número 4, no verso 12 e 13. Se você puder me acompanhar, Efésios 4, verso 12 e 13, vai dizer assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, queridos, eu quero afirmar para você que a vontade de Deus, Deus quer o meu aperfeiçoamento. Nós, uma vez sendo aperfeiçoados, nós vamos poder fazer a obra do ministério.
E qual é a obra do ministério? A edificação do corpo de Cristo. Então, quando eu e você entendemos o nosso compromisso, o nosso dever de nos guardarmos santos ao Senhor e procurar a cada dia crescer, nos aperfeiçoar, aí então assim, queridos, nós vamos revelar ao mundo um templo santo e glorioso, um templo que será em maior glória do que o primeiro. E nós vamos assim demonstrar a presença de Deus a este mundo que carece tanto da sua graça e da sua misericórdia. Eu gostaria de agradecer a você pela sua presença neste canal, por ter nos permitido falar ao seu coração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.